Boa tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula, mais uma viagem pela história do Brasil? Bem, hoje o tema da nossa aula será Engenho de Açúcar e a descoberta do ouro no Brasil. Como será que era a vida na área das minas? Esse é o tema da nossa aula de história de hoje. Então, vamos lá. Já estudamos que depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, décadas depois que se passaram, eles descobriram, entre aspas, as terras brasileiras, que eles foram se interessar por essas terras. Por quê? Até o momento, eles achavam que o comércio com o Oriente era mais lucrativo. O comércio com o Oriente, o que era? Eram as especiarias. Então, foi a partir do ano de 1530 que os portugueses perceberam que era necessário ocupar as terras brasileiras, antes que outros países viessem e o fizessem. Por quê? Países europeus como a França, a Inglaterra e outros viviam tentando o quê? Entrar, invadir as terras. E eles eram expulsos pelos portugueses. Então, para que eles viessem ocupar, essas terras brasileiras, o cultivo de cana-de-açúcar, no caso aí, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução para esse problema. A produção de açúcar era uma atividade realizada pelos escravos e eles não recebiam nenhum pagamento por esse trabalho. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações onde a cana-de-açúcar ela era processada e transformada em açúcar. Só depois esse termo passou a ser designado a um conjunto de propriedades açucareiras. Então, em geral, os engenhos eram divididos em Casa Grande, onde ficavam os fazendeiros com suas famílias, os senhores de engenho, a senzala, onde moravam, dormiam e se alimentavam os negros, a capela, que era um lugar onde o senhor de engenho, mas a sua família, faziam as suas missas, se concentravam, porque eles eram muito católicos, na época. A moenda e o canavial. Este conjunto de instalações eram chamadas de engenho banguê. Agora eu quero falar com vocês sobre a produção do açúcar. Como era feita a produção, a transformação da cana-de-açúcar em açúcar. Então, a primeira etapa da produção do açúcar era a moagem. Foi logo depois da cana limpa e preparada que se obtinha o caldo ou o sumo, que em seguida esse caldo, esse sumo, era levado para as casas das fornalhas. Lá na casa das fornalhas, o caldo, o sumo, ele era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado de todo esse processo
era chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. Esse melaço era colocado em vasos. Esses vasos eles eram de barros. Eles tinham pequenos furos na base deles, que servia para que o melaço jorrasse. E assim, apenas os cristais de açúcar ficariam no recipiente. Esse processo ele era chamado de modo de purificação. Depois o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado no sol. Quando estava seco, o açúcar no caso, era colocado em caixas bem secas, de madeiras, vedadas com barro e forrados com folhas de bananeira. A mercadoria era enviada para a metrópole, no caso, as cidades. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura também de açúcar era muito pesado. E a maioria utilizava a mão de obra das pessoas escravizadas, negros, africanos ou os que nasciam ali na colônia. O trabalho dos escravos nos engenhos. Como era o trabalho, como era a vida deles? Os escravos representavam a principal mão de obra de trabalho nos engenhos açucareiros, cerca de 80%, e não recebiam salários, como eu já falei com vocês. Além de trabalharem longas jornadas, viviam em péssimas condições, vestiam trapos, eram açoitados pelos capatazes e ainda comiam o resto da comida. Trabalhavam tanto na produção da cana como nas casas senhorias, fazendo o trabalho de cozinheiras, faxineiras, amas de leite e etc. Alguns trabalhadores livres que recebiam salários trabalhavam em engenhos, por exemplo, o feitor, capatazes, ferreiros, carpinteiros, mestres do açúcar e lavradores da terra. Aqui na imagem nós temos a imagem de um engenho, tá vendo? Aqui nós temos os negros trabalhando na moagem da cana. Então, foi no fim do século XVII que a produção açucareira no Brasil enfrenta uma séria crise devido à prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas e inglesas da América Central. Então agora nós vamos entrar na descoberta do ouro como uma nova riqueza a ser explorada pelos portugueses. Como Portugal dependia e muito dos impostos que eram cobrados da colônia, a coroa passou a estimular seus funcionários e demais habitantes, principalmente os do Planalto de Piratininga, atual São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas em busca de ouro e pedras preciosas. Foi durante o século XVIII, auge do período de exploração do ouro no Brasil, diversos povoamentos foram fundados. Esta foi a medida encontrada pela coroa para tentar acalmar um pouco o verdadeiro caos que se instalara na colônia, com cidades inteiras sendo abandonadas por seus habitantes que saíam em busca de ouro nos garimpos. Após a queda da produção do sistema de exploração aurífera de aluvião, passou a ser necessárias técnicas mais refinadas que exigiam a permanência por maior período do garimpo, do garimpeiro, junto aos locais de exploração, o que também contribuiu para o estabelecimento das vilas. Então, como as pessoas começaram a sair em busca do ouro, vieram pessoas de tudo quanto foi parte. Foi aí
que a cidade foi crescendo e houve a necessidade de se criar as vilas para que essas pessoas viessem o quê? A se estabelecer, até onde morar, porque elas saíam elas migravam das suas cidades em busca do ouro, mas não tinha nenhuma condição deles viverem nessas terras, porque não tinha nada. O ciclo do ouro no Brasil colonial tem origem com a descoberta do potencial de mineração, mesmo com procedimentos manuais. No caso, quem fazia esses trabalhos eram as pessoas que vinham em busca do ouro, né? Que aí era algo liberado. Qualquer um poderia procurar o ouro. E quem achasse o ouro era seu. Até negros poderiam fazer isso. Muitos faziam isso para comprar sua alforria. Isso aconteceu no final do século XVII. Em seguida, a coroa portuguesa criou diferentes tributos para o raro minério encontrado e controlou as minas com bastante rigor. O declínio da produção por volta de 1760 e a pressão da coroa por mais impostos confluem, no caso, a Inconfidência Mineira, em 1789. Uma razão econômica presente nos confidentes era a pressão de Portugal por 1/5 da produção estimada de ouro na forma de impostos. Então, esse imposto aí levou a criar o quê? Uma reforma, né? Um conjunto. Pessoas se juntaram e não concordavam da coroa portuguesa, do governo, estar cobrando esse imposto todo pelo ouro que estava sendo garimpado. Então, essa revolta deu origem à Inconfidência Mineira. Então, o resumo, né, da descoberta do ouro, da busca incessante que deu origem a várias pessoas virem migrar aqui para o Brasil em busca dessas pedras preciosas, em busca de riqueza, aconteceu depois que os holandeses foram expulsos aqui do Brasil e levaram dinheiro, levaram escravos, mudas de cana-de-açúcar, levaram todas essas coisas para as Antilhas. E também começaram a produzir açúcar. Então o açúcar brasileiro começou a ficar mais barato, porque tinha um concorrente no mercado. Portugal foi perdendo muito lucro. Os holandeses também foram para o Oriente também comprar as especiarias. E lá no Oriente conquistaram vários territórios que faziam comércio com Portugal. Então, a venda e a compra dos produtos, as chamadas especiarias, foram parar aonde? Nas mãos dos holandeses. E também estavam concorrendo com os portugueses no comércio de escravos. Então, é no meio de toda essa crise econômica, na dependência de Portugal em relação à Inglaterra, que foi encontrado o ouro no Brasil. Então, as primeiras jazidas de ouro foram encontradas no estado de Minas Gerais. E vieram pessoas de várias capitanias e até pessoas de Portugal chegaram aqui nas Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, atrás dos metais preciosos. E o rei de Portugal, que estava no momento
com os cabelos brancos, né, preocupado como ele ia fazer, com a Holanda ali acabando com o comércio, fazendo com que eles viessem diminuir seus lucros. Então o rei de Portugal, querendo tirar o quê? O máximo de proveito da atividade desse momento, né, começou a cobrar imposto. Ele começou a cobrar imposto entre as pessoas que moravam ali e que encontravam ouro. Esse imposto foi chamado de quinto, onde era obrigado os mineradores, né, a pagar 20% de todo o ouro encontrado no Brasil a Portugal. Quem ficou com boa parte do ouro brasileiro foi a Inglaterra, já que o Brasil e Portugal dependia economicamente dela. Com isso, a Inglaterra tornou-se ainda mais rica e uma grande potência econômica e mundial na época. Então, o Brasil deveria pagar a Portugal um imposto fixo anualmente. Caso não acontecesse de pagar esse imposto, o que acontecia? Haveria a derrama. O que é a derrama? É a cobrança pelos impostos atrasados, tipo uns juros. Essa medida causou insatisfação entre os mineiros e gerou revolta, dentre elas a Inconfidência Mineira. Na época da ocupação nas áreas das minas, a sociedade se dividiu em classes sociais, entre os mais ricos, que eram os mineradores e fazendeiros da região, os profissionais, como donos de estabelecimentos comerciais, os mercantes, os artesãos, e havia os pobres da sociedade, né? Que eram as pessoas que tinham que trabalhavam para essas pessoas por um salário muito baixo. O comércio foi se ampliando, muitas pessoas começaram a circular pelas ruas e com isso trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros e outros funcionários, no caso funcionários do governo português, surgiram para atender essas pessoas, né, as necessidades dessas pessoas, e começaram a circular pelas ruas. Se elas estão circulando, então o comércio está o quê? Se movimentando. A população, no caso da região mineradora, se desenvolveu bastante no final do século XVIII. Por isso houve a formação de diferentes grupos sociais, com diferentes funções, que eram desempenhadas por senhores e escravos. Então agora vocês vão fazer a leitura no livro de vocês, tá? Na página 162, onde fala sobre os engenhos de açúcar. E depois vocês vão para a página 167, onde fala sobre a descoberta do ouro, como as pessoas trabalhavam, né, nessas minas, nas áreas de minas. E depois vocês vão fazer a atividade de vocês. Então, vocês assistiram, no caso, o vídeo, a explicação da tia. Agora vocês vão fazer a leitura no livro, já com a noção do que vocês estão lendo. Depois vocês vão fazer a atividade. Depois nós voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. É muito importante que você faça a leitura novamente desse texto histórico. Tenha uma boa tarde e ótimo estudo. Qualquer dúvida, chame a tia no privado.